Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vocês vão aprender uma questão do Enem de 2013, força de atrito do ar. Se você não viu essa questão, pausa o vídeo, lê a questão, olha bem, olha a questão, as alternativas, vai de A a E, tá ok? Olhou bem, lê a questão e se você não entender, depois da vinheta eu venho com a resolução. Antes de mais nada, queria mandar um salve para João Cunha, um dos meus alunos, que sempre é um dos primeiros a assistir o vídeo. Muito obrigado, João. E, sem mais delongas, vamos com a resolução só depois da vinheta. Então, solta a vinheta! Então, pessoal, antes de falar a questão, clique no link acima, que é muito importante, que é a aula de força de atrito. Por que é importante nessa explicação? Porque eu vou usar as imagens da aula, ok? Beleza. Se você já assistiu, vamos embora. Olha só, ele quer que gráfico representa a força resultante do paraquedista durante seu movimento de queda. Ele falou força de resultante. Pessoal, vamos pegar no vídeo anterior as imagens e vou colocar alguns números abstratos. Tudo bem? Olha só, essa era a parte do vídeo anterior. Se você não assistiu, por favor, assista. E olha como eu já coloquei aqui 500 newtons. Estou colocando aqui arbitrariamente 500 newtons. Então, como a única força nessa primeira imagem é o peso, então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A única força vai ser 500. Como eu disse no exercício, ele quer a força resultante. Vamos para o segundo carinha. Você tem força resultante agora porque tem velocidade. Vejam só, a velocidade sobe, a força de resistência sobe. Lembrando que força de resistência é igual a K vezes velocidade ao quadrado. Como a velocidade sobe, a força de resistência também sobe. Vamos supor que a força de resistência aqui seja 100 newtons. Então, a força de resultante, que é peso menos força de resistência, será 500 menos 100, porque ele está em sentidos opostos, 400 newtons, ok? Vamos para o terceiro carinha, e ele ganhou velocidade devido à aceleração ser para baixo. Se ganha velocidade, a força de resistência também aumenta. Então, quanto maior a velocidade, maior a força de resistência. Logo, a força de resistência aqui vamos colocar 300 newtons. Logo, vamos achar a força resultante no nosso lado esquerdo. Se peso menos força resultante menos força de resistência é igual a 500 menos 300, então vai dar 200 newtons. Já no quarto carinha, como a velocidade aumentou, porque a aceleração também estava para baixo, vejam só, aceleração para baixo, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. Lembra? Olha a aula anterior, hein? Se você não está entendendo. A força de resistência aumenta, ela aumenta até os 500 newtons. Então, pelo nosso lado esquerdo, peso menos força de resistência, 500 menos 500, zero. Logo, a aceleração vai ser zero, então o movimento é retilíneo uniforme. Essa é chamada velocidade limite 1. E a força resultante é zero, pois peso e força de resistência são iguais e 500 menos 500 é igual a zero. Logo, vamos lá para os gráficos para observar quais são os gráficos que a gente pode eliminar. Vocês podem perceber que na velocidade limite, que é esse tracejado aqui, ó, para quem não está vendo, a força resultante é zero. Então aqui chegou a zero, nós não podemos eliminar A. E dá para perceber que a força resultante foi diminuindo ao longo do tempo. A letra B, gente, esse gráfico é a B, tá? Esse é o C. E vamos lá. A força resultante também foi diminuindo, tudo bem? E ela chegou a zero no intervalo de tempo. Nós não podemos eliminar a B e nem a A. Nós não podemos eliminar a D, porque a força resultante também foi diminuindo ao longo do tempo e chegou a zero em um certo tempo. E nós podemos eliminar a E e a C, porque as forças resultantes aumentaram. E vocês perceberam que ela foi só diminuindo, aqui 500 newtons, 400 newtons, 200 newtons e zero. Por que ela foi diminuindo? Porque foi aparecendo mais vento. Quanto maior a velocidade,
maior a força de resistência. Assim, a resultante foi diminuindo. Agora vamos passar para depois do pontilhado. Depois do pontilhado, parece que abriu o paraquedas. Quando abre o paraquedas, vejam só esse desenho. O paraquedas abriu e a constante aumentou muito. Se a constante aumentou muito, a força de resistência do ar também aumentou, fazendo com que a nossa força aumenta muito. Então, como o peso não muda, o peso aqui é 500 newtons, a nossa força de resistência do ar foi para 1000 newtons. Estou supondo, tá? Valores, porque o K aumentou muito e porque aumentou a área, né? Abriu paraquedas, foi para 1000. Vamos fazer esse cálculo no nosso lado esquerdo. Vai ficar 500 menos 1000. Se é 500 menos 1000, dá menos 500 newtons. É igual a massa vezes a aceleração. Logo, a força resultante agora é negativa, fazendo com que a aceleração seja negativa, diminuindo a velocidade posteriormente. Percebam só como a aceleração negativa, devido à força resultante ser negativa, a velocidade vai diminuir. Presta atenção no roxo, a velocidade diminuindo. Se a velocidade diminui, na fórmula de força de resistência, ela também vai diminuir. Percebam só, velocidade pequena, força de resistência começa a diminuir novamente. Então, vamos lá aprender se a força de resistência diminui. Vamos colocar aqui um número também arbitrário, era 1000. Eu vou colocar aqui 700 newtons. Lembrando que o peso não muda e o peso é 500 newtons. Logo, você tem 500 menos 700, a força resultante é 200 newtons. Vocês podem perceber que aqui era 500 newtons, agora é 200 newtons, fazendo com que a aceleração diminua, mas só que é para cima porque está negativo. Mas a força resultante, o nosso objetivo é perceber que a força resultante está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque a velocidade está diminuindo devido à aceleração está para cima. Tudo bem? E se a velocidade diminui novamente, a força de resistência do ar diminui. É muito doida a física, cara. Beleza? E se a velocidade vai diminuindo, a força de resistência do ar também vai diminuindo. E olha só que bacana. Se o peso aqui é 500 newtons e a força de resistência do ar chegou a 500 newtons, pois a velocidade estava diminuindo, você tem novamente a força de resistência do ar. Veja só que 500 menos 500 é zero. Novamente, a força resultante chega a zero, porque a força de resistência se igualou com o peso. Vamos olhar as alternativas quando chega a zero de novo. Mas antes disso, quando abriu o paraquedas, nesse exato momento, vamos olhar os números. Menos 500, um número bem negativo. Depois foi aumentando a resistência do ar, menos 200, e chegou a zero. Se chegou a zero, letra A não pode, porque na letra A força resultante aqui já está muito grande, olha. Não está negativo, mas está pequeno e depois vai aumentando a força resultante. Então, não é a letra A. Você pode perceber que é a letra B, pois quando ele abriu o paraquedas, momentaneamente ele foi com um valor muito alto, só que negativo, chegando aqui a menos 500. E a força resultante, ao passar do tempo, ela foi diminuindo, vejam só, e chegou a zero novamente quando passa do tempo. Logo, é a alternativa letra B. Tudo bem? Vamos olhar por que não é a letra E. Não é a letra D, desculpe. Não é a letra D, porque ele diz que quando abriu o paraquedas, a força resultante não alterou. E vimos que não é verdade. A força resultante aumentou muito, a força resistência aumentou muito, alterando a força resultante, que é a segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, você pode perceber que é a letra B. Lembre que esse gráfico não é de força resistente, é de força resultante. O que é força resultante? A diferença entre o peso e a força resistente. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Se você não entendeu, comente logo abaixo. E se você entendeu e não é inscrito, se inscreva no canal, coloque o sininho, que a cada semana há 2 questões teóricas ou de exercício até o Enem de 2019, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado e até mais. Tchau, falou, fui!